A paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos num momento muito importante para o nosso país, para a nossa nação. E eu estou gravando esse vídeo que eu quero falar com vocês sobre política e religião. Há muitos anos atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, eu fui ensinado, fui doutrinado dentro daquilo que dentro do contexto religioso, dentro da própria igreja, que um cristão sincero e verdadeiro não se envolvia com política, porque se um cristão se envolve com política, esse cristão está se corrompendo. Esse tipo de discurso que a gente aprendeu, infelizmente, dentro da igreja. Mas o que a Bíblia diz a respeito de política? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é profundamente política. Toda a história das Sagradas Escrituras, tanto do Velho Testamento como o Novo Testamento, está envolvido de uma forma profunda com política. E agora, na atualidade, depois de muito tempo, o Senhor tem falado muito comigo, o Senhor tem me esclarecido sobre este assunto. E, para ser sincero com os irmãos, a minha concepção de política mudou muito. E eu vejo que nós, como cristãos, nós temos que estar bem orientados em relação à política. Esse discurso de dizer que política e religião são coisas bem distintas e que é algo separado, esse discurso não dá mais para continuar. Não dá mais para prevalecer. Né, Joshua? Não dá. Porque enquanto os cristãos são omissos, porque enquanto os cristãos fazem vista grossa para as coisas que acontecem, as coisas vão de mal a pior no nosso país, na nossa nação. É como diz o discurso uma frase muito famosa do Martin Luther King, que ele disse que ele se preocupava não era com o grito dos maus, né? Mas com o silêncio dos bons. E é exatamente isso que a gente está vivendo. O que a palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 15. Fala a respeito da escolha de Deus para um governo, para uma nação, para a nação de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel, o povo israelita é um povo escolhido de Deus, um povo de promessas, um povo que tem todas as promessas de Deus, o povo israelita, o povo israelita. E falando aqui do governo, do primeiro governo que foi levantado em Israel, que foi o governo do rei Saul, a palavra diz assim, ó: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. E ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho eu observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. Olha, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que quem escolhe um governo, é o povo. Mas, acima de todas as coisas está Deus, na sua soberania. Então a escolha também, ela vem de Deus. E aqui, no contexto desta palavra, fala que quando o profeta Samuel, ele era juiz de Israel, e o povo, pelo motivo ou outro, a Bíblia diz que os filhos de Samuel já estava muito velho, né? E os filhos deles começaram então a tomar o lugar do pai e começaram a exercer juízo sobre o povo. Mas a Bíblia diz que os filhos de Samuel, o profeta Samuel, eles não fizeram igual ao seu pai. Eles não governavam o povo da forma correta. Eles não julgavam o povo da forma certa. Se a gente ler no capítulo 8, versículo 3, diz assim, ó: entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância e aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Olha só, os filhos de um juiz, os filhos de um profeta de Deus, os filhos de um homem justo, honesto, um homem que viveu uma vida dando testemunho de Deus, o profeta Samuel, um homem que tinha uma reputação irrepreensível. Ninguém se pode comparar com o profeta Samuel.
no seu tempo, um juiz, né? Um legislador, um homem que ele era um jurista, né? Que cumpria com a lei, que vivia o direito. Mas a Bíblia diz que os seus filhos não seguiram de maneira nenhuma. E os seus filhos seguiram os passos dos seus pais. E se entregaram à ganância, e aceitaram o suborno, e perverteram tanto a lei e o direito. E o povo então começou a sofrer por causa da corrupção. Da corrupção. Porque aonde a ganância chega, irmãos, a corrupção chega junto. E o povo começou a sofrer debaixo das mãos do inimigo. E naquela época, os inimigos do povo de Deus, do povo israelita, eram os filisteus. Era eles que roubavam, era eles que destruíam o povo. E a Bíblia diz que o povo estava debaixo de sofrimento. O povo estava debaixo de um jugo pesado. E uma coisa que eu me alegro nesse texto é que enquanto muitas pessoas pensam que Deus está indiferente com a política, que Deus não tem nada a ver com política, as pessoas estão enganadas. Porque aqui, de acordo com esse texto aqui, a Bíblia diz, de acordo com esse texto aqui, ó, a palavra de Deus está nos garantindo que Deus estava observando o sofrimento do seu povo e ouvindo os seus pedidos de socorro. Então, irmãos, Deus está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E nunca vi na minha vida um momento como nós precisamos orar, clamar, continuar orando pelo nosso país, pela nossa nação e, acima de tudo, escolher um governo que esteja pautado na palavra de Deus, que respeite a lei, que respeite o direito do povo brasileiro. Um governo que tenha a palavra de Deus como a instituição, como a maior constituição divina. Que Deus possa nos dar sabedoria para, como cristãos, nós escolher um representante que respeite a Deus, que respeite a família, que respeite a palavra de Deus, que vão garantir para as nossas futuras gerações uma geração de paz na presença de Deus, onde os nossos filhos e as nossas gerações vão ser ensinados pelo Senhor, porque este é o legado que um governo tem que deixar. E essa não tem sido a realidade do nosso país. E eu quero pedir para os irmãos que vamos, irmãos, olhar com mais carinho e dedicação em relação à política. E vamos votar em homens e mulheres que vão representar o povo de Deus, que vão estar lá para nos representar a família, para representar o povo de Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa nação. Porque o povo brasileiro é um povo sofrido, é um povo que está passando por aflição, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, missionário José Filho.